Oi, hoje nós vamos dar continuidade aos nossos vídeos sobre parasitologia, convidando vocês a estudar de casa e também a curtir o nosso canal. Bora lá? Como vocês perceberam, hoje a gente vai trabalhar os nematóides intestinais, que também são chamados de geomitose e enterobiose. Assim, os nematóides são aqueles organismos que têm uma característica geral bem marcada, tá? São organismos que têm a forma fusiforme e alongada, como a gente pode ver aqui, né? Eu sempre falo nessa aula que o que a gente pode pensar como modelo para os nematóides? A nossa famoso Ascaris lumbricoides, ou conhecidamente como lombriga. Então, ele tem, né, essa forma fusiforme e alongada, que também a gente vê nos anelídeos, como as minhocas. Eles não são segmentados, né, já diferente das teníases, né, das tênias que são segmentados. Tem uma simetria bilateral e aqui algo que é uma característica evolutiva importante em relação aos nematóides, que é o aparelho digestivo completo. Então, ele tem boca e ânus. Nesse esquema, a gente pode ver ainda que é uma fêmea, por apresentar o ovário, né? Aqui a gente vê o intestino. Esse organismo também tem como característica a presença dessa cutícula. Essa cutícula externa, ela tem a característica, né, ou o objetivo, a função de proteger este parasito, tá? Então, lembra muito como um tubo dentro de outro tubo, né? Então, esse tubo de fora, ele é essa cutícula que vai proteger o parasito. Aqui a gente observa a presença já da ectoderme, da mesoderme, do endoderme. E esse pseudoceloma aqui onde a gente vai observar a presença dos outros órgãos, tá? Estão dentro desse pseudoceloma. O sistema muscular também é bem característico e bem desenvolvido nestes organismos. Outra característica importante também são os sexos separados com dimorfismo sexual. Então, quando a gente vê naquela escala evolutiva, nós temos os cestódeos, que não tem essa característica. Os trematóides, que o cistosoma apresenta também fêmea e macho bem separado, bem característico. Aqui a gente pode observar também nos nematóides. Então, eu vejo aqui um esquema de uma fêmea e de um macho. Vejam que eles têm características semelhantes em relação às características gerais. E aqui apresentando as características femininas e a característica masculina, onde ela termina enrodilhado com essas espículas copulatórias. Todos os nematóides também têm essa característica, né? Os nematóides, principalmente esses nematóides que vão infectar o homem, então ele tem esse ciclo geral, que é formado de ovo, larva e adultos. Então, os adultos produzem ovos, que vão dar origem às larvas, que terão 4 estágios. Posteriormente, volta a se transformar em adultos, dando início a um novo ciclo. Aqui a gente pode observar a classificação taxonômica dos nematóides, onde a gente vai estudar somente alguns, né? O Trichuris quiquiura, tá? Que é dessa família Trichuridae. Também na família Ascarididae, que a gente vai ver o Ascaris lumbricoides. Aqui o Toxocara, a gente vai trabalhar um pouco também por causa da larva migrans visceral. Também Oxyuridae, que é o Enterobius, tá? Ancylostomide, né? A família Ancylostomide, que nós temos Necato americanos, Ancylostom duodenale, e também parasitas acidentais, que é o Ancylostom brasiliense e o Ancylostom canino. Temos ainda também o Strongyloides stercoralis, que está aqui na família Strongyloididae, tá? Então, é bem importante também. Os outros são parasitas importantes, mas que nós não vamos trabalhar nessa videoaula. Então, nós vamos trabalhar os nematóides que eu citei anteriormente,
a maior parte dele é um geoeumínto, uma parte deles são parasitas acidentais, né? Onde a gente vai trabalhar bem o Acinetobacter canino, o Acinetobacter brasiliense, e a maior parte desses nematóides também são monoxenos. Então, isso cai muito em prova, né? Os nematóides intestinais humanos são todos monoxenos. Sim, são todos monoxenos, tá? A gente vai observar que são esses aqui marcados em roxo ou lilás, né? E eles são todos monoxenos. Mas existem também nematóides heteroxenos, como Onchocerca volvulus, Buchereria bancroft e Mansonella ozardi. A Buchereria bancroft, né, que causa a elefantíase, não conhecida elefantíase. Os nematóides que nós vamos trabalhar são os nematóides intestinais. Então, aqui também, novamente citados, tá? E listados em roxo. O Acinetobacter canino e o Acinetobacter brasiliense são nematóides que são acidentais, mas que a gente trabalha por conta da larva micas cutânea. Os nematóides intestinais humanos, né, que causam doenças em humanos, eles são transmitidos de duas formas. Na forma oral, ácidos lumbricósis, Ricurus, Quiquiura e enteróbios vermiculares, e na forma percutânea. Na forma oral, eles são transmitidos por ovos infectantes, na forma percutânea, por larvas infectantes, larvas filarioides infectantes. Tá? Então, aqui nós temos os 6 parasitos. Dentre esses, 5 são também chamados de geoeumíntos, como a gente tinha conversado anteriormente, que são parasitos que têm uma parte do ciclo de vida com passagem obrigatória pelo solo. Ou seja, aqueles estágios larvares, né, os ovos têm uma maturação no solo, então é obrigatório. E por que o enteróbios fica fora? Porque o enteróbios, o ovo dele se torna infectante em apenas 4 a 6 horas. Então, portanto, ele não precisa dessa passagem pelo solo. Assim, nós vamos trabalhar os nematóides intestinais, que também são chamados de geomintíases ou geomintoses, que vocês vão ver em outros slides, e enterobíase ou enterobiose. Geomintíases são aqueles 5 parasitos com a adição do enteróbios vermiculares, que, como ele não é um geominto, né, mas ele é um nematóide intestinal. Esse parasitismo intestinal, as doenças que fazem parte desse parasitismo intestinal são doenças prevalentes em países em desenvolvimento como o Brasil. Por quê? Uma boa parte das parasitoses tem como fatores facilitadores fatores econômicos, sociais e culturais. Dentre os fatores econômicos, muito conta das condições precárias de vida, né? São condições sociais também, tá? E alguns hábitos culturais vão influenciar. Mas essa condição humana de boa parte da população brasileira, ela permite facilmente essa transmissão, né, dessas doenças, assim como outras doenças que estão bem em voga atualmente. Essa aglomeração, né, essa junção de casas, de habitações, de pessoas, que isso vai facilitar a transmissão da maior parte das doenças infecciosas. Dentre as pessoas que forem contaminadas, existem os indivíduos sintomáticos e os indivíduos assintomáticos. Isso a gente vai repetir durante toda a nossa trajetória de estudo, tá? Os indivíduos sintomáticos, eles apresentam uma sintomatologia diversa, que pode ser por conta da deficiência nutricional. Então, nós temos muitas crianças, muitas pessoas que têm realmente um déficit nutricional, que vai ter uma implicação na imunidade, por isso vai facilitar a ocorrência desses sintomas. E também o poliparasitismo, né? Que pode ser né? O monoparasitismo e o biparasitismo. Então, o poliparasitismo, ele é mais grave que o mono e que o biparasitismo. Porque ele vai ter uma junção de sintomas, tá? Junção de sinais, podendo apresentar todos esses sinais juntos e potencializados. Então, esses indivíduos assintomáticos são os famosos portadores sãos.
Ou seja, são aqueles indivíduos que estão infectados, mas que não apresentam sintomas, não apresentam sinais. E por isso eles não vão à procura de uma assistência médica, nem à procura de tratamento, tá? E por isso são os portadores sãos, que também a gente tanto conhece. Por quê? Porque são portadores que eles são reservatórios em potencial, né? Eles vão transmitir a doença sem saber que estão transmitindo, então serão grandes disseminadores das doenças, tá? No caso das nematodioses intestinais, a gravidade, né, dessa doença ou a presença dos sintomas ou não, depende muito da espécie do euminto. Então, a gente sabe que tem alguns eumintos que causam maior dano e outros causam menores danos. Número de parasitas, ou seja, de carga parasitária, que também influencia muito. E um dos mais importantes, o estado nutricional e imunitário do hospedeiro. São situações que estão também bem interligadas, tá? Dentre os nematóides, o mais prevalente, né, mundialmente, é o Ascaris lumbricoides. Então, ele tem características que facilitam a sua transmissão. Seus ovos são resistentes, a sua fêmea é muito prolífica. Então, existe uma alta produção de ovos, até 200 mil ovos por dia, tá? Por fêmea. Então, isso facilita muito essa disseminação desses ovos, que é a forma de infecção e ingestão de ovos infectantes. Seguido, né, muitos autores citam do Trichuris quiquiura, né, que hoje já não é tão verdade para a maior parte das situações, né? A gente não vê tanto Trichuris, mas ainda é considerado o segundo mais prevalente. Também tem os estrongiloides stercorales, enteróbios vermiculares e os ancilostomídeos, tá? Aqui essas prevalências mudam um pouco, como a gente vai ver na epidemiologia. No entanto, o mais prevalente realmente é o Ascaris lumbricoides, conhecido mundialmente. Dentre esses nematóides, a gente sabe que existem esses geomintos, né, que são aqueles parasitas que têm essa parte do ciclo de vida com passagem obrigatória pelo solo. Aqui ele está representando, né, as larvas, né, que pode ser uma forma de infecção para esses indivíduos, referentes ao estrongiloides e ao ancilostomídeo. Mas o Ascaris e Trichuris quiquiura, ele precisa dessa passagem obrigatória no solo, dessas características de temperatura, de pressão, para que ele possa se desenvolver, tá? E se tornar um ovo infectante. A exceção a gente já sabe que é o enteróbios vermiculares, que não precisa dessa fase, né, dessa passagem. Então, finalizando, né, nossa primeira parte da nossa aula, a gente pode deixar já separado, né, que os nematóides intestinais se dividem em nematóides de transmissão oral e de transmissão percutânea. Os nematóides de transmissão oral e geoelmintos são Ascaris lumbricoides e Trichuris quiquiura. E o enteróbios vermiculares também é um de transmissão oral, né, ele é transmitido por ovo infectante, no entanto, lembrando que ele não é um geoelminto. Então, todos os nematóides de transmissão oral são geoelmintos? Se tivesse uma pergunta dessa na prova, a gente colocaria que não, né? Porque o enteróbios vermiculares não é um geoelminto. No entanto, essa afirmativa já é verdadeira para os nematóides de transmissão percutânea. Então, Ancylostoma duodenale, né, Cato americanos, estrongiloides stercorales são transmitidos por larvas infectantes e são também nematóides geoelmintos, tá? Ancylostoma duodenale, né, Cato americanos são ancilostomídeos, estrongiloides stercorales de uma outra família. Então, essa é a nossa bibliografia que a gente utilizou hoje, né? E são livros, né, que vocês também podem utilizar para esse estudo. E as imagens, né, nós buscamos no Google Imagens, tá? Então, agradeço o acompanhamento de vocês nesse vídeo, né? Essa é a série Nematóides Intestinais. Nós teremos ainda uma série de outros vídeos e que fazem parte da nossa série Nematóides Intestinais, estudando de casa
e aprendendo sempre um pouco mais. Obrigada, não percam os outros vídeos.